Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 8 das profecias de Oséias. Vamos estudar o texto de Oséias 8, 1 a 14. Nesse texto encontramos uma declaração de guerra da parte de Deus contra o seu povo. Quando analisamos pormenorizadamente, detalhadamente esse capítulo, constatamos que ele forma uma unidade bem estruturada. Do começo ao fim, encontramos declarações que empregam termos militares. Entre essas declarações, por 2 vezes Deus acusa Israel da mesma forma. Temos a acusação política e a acusação cultural. E aí também temos o anúncio do seu castigo. Provavelmente essas palavras provêm dos primeiros anos do ministério de Oséias. A nação pensou que, enfim, tinha encontrado a paz. Porém, Deus declarou guerra contra ela. Declarou que a guerra não havia cessado. Pelo contrário, Deus mostrou que o inimigo real não seria, na verdade, o Império Assírio, mas seria o próprio Deus que lutaria contra a rebelde nação de Israel. A Assíria, o grande império mundial daqueles dias, seria somente agente. Seria apenas um instrumento nas mãos de Deus. O que Deus pediu a Oséias é que ele transmitisse essa sentença de morte para o seu povo. Nesse texto, então, há uma descrição do que seria a destruição do Reino do Norte, pois essa destruição teria que ocorrer. Havia necessidade dela, diante do quê? Ora, diante de tantas transgressões, diante de tanta deslealdade, diante da quebra da aliança. Por isso iria acontecer o juízo do Senhor. Então, o título para o nosso estudo de hoje é A Necessidade do Juízo Divino. Oséias 8, 1 a 14, o título é A Necessidade do Juízo Divino. As palavras iniciais desse capítulo nos mostram de uma maneira muito clara que o juízo viria muito rapidamente. Toque a trombeta, soe o alarme, foi a ordem que Deus deu ao seu profeta. O castigo divino viria sobre o povo por causa da sua rebeldia. Com um espírito de arrependimento insincero, o povo apelou para Deus como um amigo esperando uma proteção. Mas Deus deixou claro que não seria enganado. Israel merecia o castigo. Então, ele faz uma lista das relações dos pecados de Israel. Veja só. Primeiro, rejeitaram o bem. Segundo, estabeleceram seus próprios reis e príncipes, não os de Deus. Terceiro, fizeram ídolos. Por exemplo, o bezerro de ouro de Samaria refere-se àquele bezerro erigido, levantado por Jeroboão I. Nenhum ídolo, sendo meramente obra de artífice, pode se comparar a Deus. Em quarto lugar, mostraram-se incapazes da inocência e da pureza. O povo de Israel, depois de séculos de rebeldia, ficou cauterizado e endurecido no pecado, perderam a inocência da juventude e se mostraram resistentes à verdade. É extremamente difícil desenvolver de novo a pureza que deve caracterizar o servo do Senhor. Ezequiel, por exemplo, desafiou o povo com a mesma ideia, dizendo que precisavam criar dentro de si um coração novo. E tal transformação só é possível pelo poder de Deus. E, finalmente, em quinto lugar, um outro erro que eles cometeram é que eles procuraram auxílio nos gentios e pagãos, buscaram refúgio na própria Assíria, o poder mundial, mas foi a própria Assíria que os derrotou em 722. Assim, diante de tantas atitudes erradas, diante de tantos pecados, diante do distanciamento cada vez maior de Deus, porque ele sempre amou Israel, ele não poderia deixar de castigá-lo, não poderia deixar de discipliná-lo. Lembrando do contexto da profecia de Oséias, que vivenciou em sua própria vida familiar o relacionamento Deus-Israel, era de se esperar uma ação vigorosa da parte de Deus para trazer o seu povo ao arrependimento.
O princípio que esse texto, então, nos proporciona e para o qual devemos atentar se encontra nessa frase. Diante do desvio dos caminhos do Senhor, só podemos esperar o justo juízo divino. Eu repito, esse é o princípio que podemos extrair do texto de Oséias 8, 1 a 14. Diante do desvio dos caminhos do Senhor, só podemos esperar o justo juízo divino. Nesse texto encontramos 3 aspectos do justo juízo divino. O primeiro aspecto do justo juízo divino mostra a sua manifestação contra a independência do povo. Versículos 1, 2, 3 e 4. Eu leio para você esses versículos. Emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam. Nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o bem. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Querido amigo, existem coisas que não valem a pena dizer. Porém, existem outras coisas que devem ser ditas e proclamadas com alto e bom som. Aqui encontramos 5 palavras que precisavam ser ditas e anunciadas. Israel tinha quebrado a aliança. Israel dizia que conhecia a Deus. Israel tinha rejeitado o bem. Israel sempre desejou se autogovernar. E Israel baseou o seu futuro nas suas escolhas sem consultar ou depender de Deus. Ora, diante desses desvios, a notícia do iminente juízo deveria ser dada com urgência. Oséias deveria tocar a trombeta, isto é, o chofar. Deveria anunciar o justo juízo divino. Ele deveria anunciar o ataque veloz e iminente do inimigo. Agora, a figura da águia era um símbolo típico do inimigo naqueles dias no Oriente Médio, e não necessariamente a figura da Assíria apenas. O motivo do ataque era o fato de que Israel não vivia mais segundo a aliança com Deus, nem mais obedecia à Torá. Embora Israel dissesse, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos, o conhecimento era teórico e superficial. Era apenas um conhecimento ritualístico. Então, a acusação política referia-se à situação da liderança israelita. Nota-se o contraste entre eles, os sacerdotes, e eu, referindo-se a Deus. Todas as intrigas e o complô para estabelecer novos reis não se originaram da vontade de Deus, mas sim da arrogância israelita que queria se autogovernar. Diante dessas manobras, então, Deus se nega a reconhecê-los como governantes legítimos. A acusação contra o culto é que Israel adora outros deuses em Dan e Betel. Possivelmente, esses bezerros de ouro serviriam como o trono do Deus invisível, como modelo da tampa da arca da aliança no Templo de Jerusalém. Sem dúvida, o povo os considerava como divindades, como representações de Deus, mas um Deus da fertilidade, um Deus igual a Baal. Agora, todas essas atitudes indicavam o desejo de não dependerem mais de Deus, de Yahvé. E por isso, e por quebrarem a aliança, o justo juízo de Deus viria contra eles. Então, encontramos agora o segundo aspecto do justo juízo de Deus. E se vê na manifestação contra a idolatria procurada entre os pagãos. Versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Eu leio para você. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria.
Porque semeiam ventos, cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha. E se a der, comelão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada. Porque subiram à Síria. O jumento montês anda solitário. Efraim mercou amores. Querido amigo, esses versos apresentam uma sequência de acusações e sentenças de punição. No verso 5, há um apelo para que se rejeite esses cultos idólatras. A imagem do bezerro de ouro não estava em Samaria, mas sim estava em Betel, no santuário real. Era incrível que Israel adorasse tal ídolo, porque, como disse Deus, é obra do artífice e não é Deus. Veja o versículo 6. O anúncio do castigo foi feito em termos de fertilidade. Semeiam ventos, colhem tormentas. Veja o versículo 7. Esse é um princípio bem estabelecido por toda a Bíblia. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Veja, por exemplo, Paulo dizendo isso lá em Gálatas capítulo 6. Então Deus demonstrou que o pecado do povo traria uma consequência maior do que imaginavam. Israel semeou vento e colheria tempestade. Porém, não a tempestade de Baal, que criam ser o benfeitor das colheitas. Pelo contrário, viria uma tempestade destruidora. Confiar no culto morto não daria nem vida nem fertilidade. E se desse alguma colheita, o trigo seria saqueado e comido pelos estrangeiros. O castigo divino os alcançaria totalmente. No verso 8, a expressão que indica que Israel estava entre as nações como coisa de que ninguém se agradava, era uma figura muito interessante. Deus usa de novo a figura de uma esposa adúltera. Nós podemos comparar isso com o começo do livro, quando Oséias e Gomer estavam naquela situação tão delicada. Essa esposa se tornara tão feia e maltratada devido aos seus anos de prostituição que ninguém mais a queria. Veja só, ela até pagava os amantes. Essa é a expressão mercou amores. Certamente temos aqui uma figura que deve ser bem entendida. Os amantes de Israel foram os falsos deuses e as nações com as quais Israel tentou fazer aliança para obter proteção. Como uma mulher adúltera, Israel até pagaria, e de fato pagou tributo, mas ninguém conseguiria protegê-lo. O verso 9 explica essa acusação de Israel ter que pagar tributo. Isso aconteceu com Oséias, o rei, que pagou tributo a Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Mas mesmo assim, a Assíria invadiu e destruiu Samaria. Por isso, então, o terceiro aspecto do justo juízo divino mostra sua manifestação contra a busca de soluções sem Deus. Versículos 10 a 14. Esse é o terceiro aspecto do juízo divino. Aqui Deus mostra, então, a sua manifestação contra as soluções sem Deus. Eu leio para você esses versículos 10, 11, 12, 13 e 14. Todavia, ainda que eles merquem socorro entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar. Esses lhe foram para pecar. Versículo 12. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, eles seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício e por isso sacrificam. Mas por quê? Porque gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceitará. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. E versículo 14, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Querido amigo,
No Antigo Testamento, Deus autorizou um lugar para manter o altar dele e fazer sacrifícios conforme a lei. Veja, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 12, nos versículos 1 a 14, temos esse estabelecimento dessa regra para os sacrifícios. Mas eles multiplicaram altares, voltando à idolatria que os antigos habitantes da Palestina praticavam. Em cada monte, em cada elevação do terreno, havia um altar, havia um alto. Se Deus expulsou aquelas nações por tal prática idólatra, claramente Deus expulsaria Israel da terra por essa mesma prática idólatra. A atitude do povo em relação aos mandamentos de Deus foi completamente inconsequência. Podemos conferir isso nos versículos 12 até 14. Primeiro, não deram a mínima importância às leis de Deus. Segundo, fizeram sacrifícios não para agradar a Deus, mas porque gostavam da carne. Eles queriam comer churrasco. Na verdade, era isso. Terceiro, esqueceram-se de Deus e confiaram nas obras do homem. Como paga por esses atos, a atitude de Deus em relação ao povo pecaminoso era uma atitude bem explícita. Eles iriam ser castigados. Deus não aceitou os sacrifícios egoístas deles. Deus lembrou-se das suas iniquidades. Deus castigou o pecado deles. Deus mandou o povo para o Egito. Agora, vamos entender que aqui é somente uma representação do cativeiro da Assíria. Egito era uma referência à escravidão. Em quinto lugar, Deus enviou fogo contra as cidades e palácios de Israel. Então, agora, quando olhamos para os versículos 9 e 10, podemos entender melhor o que Oséias faz. E ele faz um contraste entre o asno montês e Efraim. O asno montês anda sozinho, mas Efraim contrata, isto é, ele paga amantes. A figura é muito forte, lógico, mas mesmo sendo um animal selvagem, esse asno montês, esse jumento das montanhas, vive entre os seus e não se mistura com outra espécie. Porém, comparando-se agora com Israel, Israel buscava ativamente entre as nações gentias novas alianças para garantir a sua existência. Mas o amor divino é maravilhoso. E no verso 10 há uma declaração especial. Mesmo que Israel tenha se vendido às outras nações, no final, Deus os reuniria. Por quê? Porque eles tinham começado a desfalecer diante do peso do Rei poderoso. Com essas palavras, Deus está declarando que mesmo Israel tendo que pagar a outros para entrar em alianças, ainda assim, as nações não resolveriam suas questões. E nos versos 11 a 13 encontramos mais uma acusação. Com grande ironia, Deus acusa Israel de perverter os cultos de adoração. Os altares edificados, ao invés de expiarem os pecados, se tornavam lugares para mais pecados ainda. Mesmo que Deus desse cópias e cópias dos 10 mandamentos, o povo não daria atenção. E a prática de sacrifícios era simplesmente para satisfazer os seus desejos pelas carnes dos animais. Pela alimentação. Então, diante disso, Deus não aceitaria aqueles sacrifícios sem a intenção de adorá-lo. Já que queriam comer carne, que voltassem para o Egito, onde estiveram cativos e escravos. E, finalmente, no verso 14, há mais uma acusação. Israel se esqueceu de Deus. Provavelmente essa sentença provém da primeira parte do ministério de Oséias, quando estava lutando contra a tendência de Gomer à deslealdade e à infidelidade. Referência à prosperidade de Israel reflete o tempo do rei Jeroboão II, quando Israel e Judá realmente alcançaram progresso notável. Nesse tempo, Judá edificou várias fortalezas no seu território. Mas mesmo que estivesse num período de prosperidade e progresso, usando as palavras de Amós, Oséias relembra ao povo que eles estão em guerra.
Mas a guerra não é contra a Síria, não. A guerra é contra um inimigo poderoso. Deus é o inimigo daqueles que andam no pecado e iria castigá-los com o fogo da batalha. Ao concluirmos as nossas considerações, vale ainda perguntarmos: é possível uma adoração egoísta? Será possível? O povo de Israel fazia sacrifícios porque gostavam da carne e não porque queriam agradar a Deus. Quantas pessoas hoje adoram a Deus porque elas gostam da música e de alguns outros aspectos do louvor? Será que a nossa adoração pode se tornar egoísta? Infelizmente, sim. Por isso, necessitamos nos avaliar continuamente. Que o Senhor te abençoe nessa avaliação e que você possa o adorar em espírito e em verdade. Um grande abraço e até o próximo programa.